Até o sonho que você que está assistindo, o seu sonho ele é limitado pelo tamanho da sua crença. E aí as pessoas, quando elas entendem de fato o que é um sistema de crença, que é o software, ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em experiências novas, desafios novos, ambientes novos, gente nova para gerar essa onda nova, para aumentar o batente. Só que aí está o detalhe. As pessoas elas foram programadas na sua cabeça para serem só uma coisa na vida. E elas podem governar sobre todas as coisas. Esse é o grande propósito de vida. Profissão é uma fase. Quando as pessoas começam a descobrir isso, Brunet, o negócio muda completamente. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de feed forward. Você precisa de aprender a mudar o rumo daí para frente. Está escrito no grego, metanoia. O metanoia significa mudança de rota a partir daquele momento. Então, quando você, de fato, está querendo crescer e desenvolver, você vai... Não é ficar arrependendo pelo que fez, mas é mudando a rota a partir dali. Você precisa de feed forward, é tipo ajuste dali para frente e não ficar retrocedendo no que você fez. Isso vai fazer seu cérebro ter mais coragem. Se você ficar preocupado com o que os outros acham, você vai ter medo de ter ousadia. Você vai ter medo de se arriscar. Só que mudar a vida das pessoas não é só a solidariedade, é você devolver o governo para elas. E aí tá o detalhe, as pessoas elas perderam esse senso. É isso que pode impedir um povo de prosperar. Tudo aquilo que você descobrir que está te travando, se você resolver isso, você vai ser um resolvedor disso na vida dos outros. Cuidado com as decisões que você toma, porque aquilo vai gerar responsabilidade para sempre na sua vida. São decisões, então, de gente com mentalidade diferente. Eu faço gastar menos, ganhar mais. É o cara ganhar dinheiro, porque ele não ganha. Quando eu faço esse negócio ficar redondo e gero valor e abençoe todo mundo. Olha o nível de inteligência. A gente tem que vender serviço. Imagina eu fazendo isso com 10 negócios, com 20 negócios. Tá entendendo o que esses caras fazem? Eu te desafio. Inclusive já tô bem por dentro disso. Só pra você ver o tanto que é engraçado o funil da vida. Por isso que muitas pessoas não querem prosperar, porque não são resistentes. Elas não querem, elas vão bater no limite delas e vão parar ali. O que eu quero mostrar para vocês? Que o maior segredo é que não é a minha inteligência, não é a sabedoria. O segredo é não desistir, adaptar e resistir. Boa. Resista adaptando a nova realidade ao que você está fazendo. Isso é assustador. Sugestão que eu dou para vocês. Assista, leia, entenda, interprete, viva e transborde resistência. Que é o que mais vai fazer você prosperar em toda a sua vida. Ser resistente a tudo. Quando você fala assim, qualquer um consegue? Claro que não. A pessoa tem que deixar de ser qualquer um primeiro, é a premissa. Se ela entender que ela é qualquer um, ela não vai conseguir. Tem 3 coisas que você tem que lutar na sua vida para sempre investir e sempre mudar de nível. Conectar com gente, ambiente e frequência. Ou troca essa palavra por vibração. Gente, frequência e vibração. A resistência negativa é fruto da ignorância. Não, eu não vou nem ouvir, eu nem gosto. E aí o que faz uma pessoa ter muito dinheiro e o outro ter pouco dinheiro? Então na sua mente, o tanto de dinheiro que você dá conta de governar é até onde você vai. Aqui está o segredo. O segredo é a sua cabeça. Você já viu a expressão bíblica de glória em glória? Significa de resultado em resultado. Esse significado para você entender o que é glória através de glória. Glória é resultado. Então é o seguinte, o dinheiro ele é emocional. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de problema que você dá conta de arrumar, filho. O tanto de dinheiro que você tem é o tanto de confusão que você dá conta de entrar e dá conta de sair. As pessoas, Bruno, vão ser lembradas por 2 coisas. Os problemas que elas criaram e os problemas que elas resolvem. E os problemas que você resolve, você sempre vai ser mal pago por resolver. Mas os que você cria sempre vai fazer você ser pioneiro, porque você criou um problema. Vamos dar um exemplo aqui. Esse celular aqui é uma máquina de 10 bilhões de dólares. Quem criou? A Apple. Na pessoa do Steve Jobs. Ele viu um problema. O problema é que todo mundo pirava pra uma máquina chamada... Como é que chamava aquele celular de 25 teclas lá? O BlackBerry. Ele olhou e falou, cara, o que esse celular tem demais? Por que explodiu a venda? Todo empresário começou a comprar aquele celular, porque era um teclado de computador grande, assim, você podia apertar e tal. Aí a galera, não, é pelo tanto de teclado. Ele falou, então vamos criar um problema, eu quero um celular com a tecla. O que todo mundo fez? Riu. Do mesmo jeito que riram do Henry Ford, quando ele falou que ia criar o V6. E ele falou assim, vocês são engenheiros? São. Então vocês sentam na bancada ali, só vem falar comigo o dia que esse motor estiver pronto. 6 meses depois, os caras chegam com o motor, porque eles falavam que tinham que fazer em 2 blocos. Esse cara aqui, o Steve Jobs, com essa máquina custou 10 bilhões de dólares para desenvolver ela nesse estado aqui, tá bom? Seu cérebro não dá conta de ganhar disso aqui. Então, eu depois vou te dar uma sugestão sobre isso. E você tá ficando pobre porque você tem uma máquina de 10 bilhões na mão e não sabe usar. Você é usado com ela. Mas vai ouvindo. Esse cara criou o maior problema e todo mundo pirou. Falou assim, poxa, conseguimos. O Steve Jobs viu. Deixa eu contar um segredo, conta pra ninguém que eu vou falar. Se a sua mente vê, é porque existe. Nunca mais conte isso pra ninguém, tá bom? Se a sua mente vê, funciona.
Alguém fala, não tem como ir pra Marte. Eu só sei que você não vai, que a sua mente já tá fora, tá bom? Quem viu, vai. Quem não viu, fica de fora. Você imagina explicando pro índio como é que a caravela saiu de Portugal e chegou aqui. Aí o cara da caravela tava importante, falando, nós chegamos de Portugal. Aí como é que eu conto pro cara da caravela que depois de alguns anos ia atravessar, ao invés de ser 60 dias de caravela, ia atravessar em 8 horas de avião. Aí o cara pega o avião a primeira vez, no século passado. Como é que eu conto pra ele, nós vamos atravessar em 40 minutos com o foguete? Aí o cara do foguete chega, né? Tá vendo? Tanto que vocês são atrasados. Como é que eu conto pro cara do foguete que vai ter o teletransporte? Deixa eu te explicar. E agora começou a ficar ruim, né? Mas não tem. Então, eu já te falei. Você só tá fora porque sua mente tá fora, amigo. Nós vamos parar lá em Marte, o povo não entende. Cuidado. Você quer destruir qualquer coisa? Quebre a unidade e quebre a linguagem. Sociedade não funciona com unidade quebrada e nem com linguagem quebrada. Essa é uma fala da boca do Deus vivo. E tudo que eles intentarem fazer não haverá limites. E ele vai lá e coloca uma língua para cada um. Por isso que o nosso amigo Flávio Augusto virou bilionário. Por causa desse dia. Línguas diferentes. Ele ensinou uma das línguas. Isso, ele ensinou uma das línguas, que é o inglês, para todo mundo. O Wizard também ficou bilionário. O que eu quero que você entenda é que unidade e linguagem muda tudo. Por que aí eu fecho aquela pergunta que ficou em aberto? Como que a gente vai mudar a vida dos outros? Vocês estão diante de uma das maiores oportunidades, né, que a gente tem. E eu não tinha perspectiva nenhuma de chegar onde eu cheguei. Qualquer um pode prosperar desde que deixe de ser qualquer um. E aqui está a situação que você precisa entender. Acorde todo dia com um motivo para fazer você vencer e repudie aquilo que te faz mal. Repudie coisas que têm destruído você, gente que tem diminuído, ambientes que não têm patrocinado o seu crescimento. Se você colocar isso na sua cabeça e estudar, para chegar aqui hoje, eu li um pouco mais de 1000 livros. Você vai ter que estudar. Você vai ter que viver experiências diferentes. Você vai ter que se conectar com gente diferente. Você vai ter que vibrar em situações diferentes. Eu vou dar esses 5 dedinhos para você aqui, para você nunca mais esquecer. Ó. Locais novos, você encontra gente nova. Gente nova te dá ideia nova. Ideia nova te dá ação nova te dá resultado novo. Novos locais, novas pessoas, novas ideias, novas ações, novos resultados. Esse é o grande segredo. Acabou. É isso que você precisa de investir. Você tem que acreditar nisso todo dia. Eu acredito em mim, eu acredito em todo mundo que está aqui, eu acredito no Brunet, eu acredito em você que não acredita em você ainda. Você imagina, você já tem crença o suficiente para fazer. Agora, nada supera o resultado. Por que a pessoa pode falar assim, eu não acredito em mim? É porque você não tem resultado. Marcelo, eu queria ser confiante igual você. Tinha que começar no meu comecinho lá, quando eu era gago, quando eu ficava nervoso. Em 2005, eu queria virar instrutor, ficava gaguejando. Um amigo meu na Brasil Telecom falou assim, você não vai dar conta de ser instrutor porque você fica gago toda vez. Você começa a gaguejar quando você tá nervoso. Eu só por causa da raiva que eu fiquei dele, eu fui lá e me inscrevi e acabei passando. E descobri que eu tinha um talento de dar aula, né? Quem foi que disse que um problema seu, um bloqueio seu, é aquilo que vai te parar? Você precisa de abrir sua cabeça. Aqui não vai dar errado, cara. Aqui você precisa de pôr pressão. Como é que a gente vai trabalhar a mentalidade dessas pessoas que eu chamo de mentalidade 1? Aqui não sabe nada de nada e ainda replica tudo. Como é que a gente pode colocar essa mentalidade de não faça só porque você tem que pagar o aluguel hoje, ou porque você tem que sair da situação escassa que está, mas pelo propósito maior. Como é que a gente muda isso na cabeça das pessoas? É muito mais do que pagar uma conta, é um propósito maior. Porque depois que pagar a conta vai parar então? Posso te falar, as pessoas que querem só pagar a conta não tem que ouvir essa conversa aí. São níveis de mentalidade. Elas vão xingar a gente por conta do nosso conforto. Hoje a gente para e pensa assim, poxa, cara, eu só queria uma casa. Eu lembro quando eu era da extrema pobreza e eu só queria dar uma casa para minha mãe, né? E aquilo para mim era o tudo. Eu lembro de uma oração minha aos 14 para 15 anos. Deus, se o Senhor me fizer jogador de futebol, eu nunca mais peço nada. Hoje eu tenho grana para comprar um time de futebol. Graças a Deus que ele não ouviu a oração. E aqui está o detalhe. O detalhe é, a gente está em níveis mentais. Então o suporte nosso de fazer algo depende daquele campo de crença. E não tem como eu sentar aqui agora, pegar uma pessoa que não acredita nela e contar tudo sobre o futuro dela. Algumas pessoas precisam sonhar, outras precisam ter visões. Visão e sonho são coisas completamente diferentes. Sonho é seu. Visão é do alto. É um lugar que você não consegue chegar ainda. E aí está o segredo. O segredo chama-se governar. Quando eu vejo uma pessoa que domina sobre a si mesma, eu piro para essa pessoa, porque essa pessoa é braba.
ela é resistente, ela é persistente, ela readapta, ela faz o que precisa ser feito. Assim como ajustar a rota pessoal nos leva a deixar para trás escolhas que já não servem ao nosso progresso, na carreira de perito grafotécnico também é preciso fazer ajustes estratégicos para crescer e prosperar. O que você aprendeu para iniciar nessa carreira é apenas o ponto de partida, mas para ter controle sobre sua operação, consistência nos seus resultados e previsibilidade de ganhos, é necessário mais do que apenas esperar nomeações judiciais. Viver de indicação de juízes significa não saber quando você será chamado para um processo, você ter que lidar com prazos de 25 a 45 dias para receber seus honorários e, o pior ainda, não ter uma estratégia clara para melhorar os seus números. Você negocia diretamente com seus clientes, isso te dá previsibilidade de ganhos, reduz prazos e recebe mais rapidamente. É a oportunidade perfeita para você elevar a sua lucratividade e transformar a sua carreira. E o melhor, tudo isso começa com uma simples mudança de foco. Quer saber como essa transição pode transformar a sua atuação e aumentar os seus ganhos? Então me segue e compartilha para eu liberar as melhores dicas da perícia extrajudicial para você dominar essa nova perspectiva na profissão de perito grafotécnico.